Olá, bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach na Story by Sil Curiati. Meu objetivo aqui é te ajudar a ficar craque em apresentação, em falar em público, em contar a sua história, contar a história da sua empresa, a história que você quiser e conquistar o que você quiser com isso. Nessa série de vídeos eu tô dando umas dicas preciosas para você ficar ainda melhor quando estiver fazendo qualquer tipo de apresentação. Se você estiver gostando do conteúdo, curte o vídeo, compartilha e assina o canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fazer apresentação e falar em público virtualmente, que é uma coisa que ficou normal na nossa vida depois do Covid. Muitos de nós fazemos a maioria das nossas reuniões na tela, não mais pessoalmente. Então a gente tem que fazer o possível para fazer o melhor nesse contexto. Primeira coisa, é importante lembrar que, a não ser que você esteja falando com uma ou duas pessoas, fazer uma reunião virtual também é falar em público. Você está falando com gente que não necessariamente é do seu círculo mais próximo de amizades, é do seu círculo de trabalho, é do seu ambiente corporativo, são clientes, a gente considera isso fala em público. A partir desse princípio, as dicas dadas no vídeo anterior valem sempre. Mas o desafio fica maior quando a gente está nesse contexto virtual, quando a gente tem uma câmera e uma tela separando a gente. Então, como ter certeza que a gente está conseguindo criar a conexão e falar com as pessoas de uma maneira que elas se sintam ouvidas e participando da conversa? Porque no final das contas, mesmo sendo uma apresentação, a nossa intenção é contar uma história é uma conversa. A gente recebe o feedback, a gente recebe a interação das pessoas através dos gestos, dos olhares, e é muito importante continuar prestando atenção nisso quando a gente está nesse ambiente virtual. Então vamos lá. A primeira dica prática que eu dou para vocês é: cuide do seu setup. O que é o seu setup? É o ambiente onde você está trabalhando. É o ambiente com o qual você está interagindo na hora de fazer essa reunião. No meu caso, é um laptop com uma câmera e uma tela maior atrás. Não é necessário ter tudo isso, mas se você puder, é melhor. Por que é melhor? Porque enquanto no seu laptop você tem o documento da reunião, ou que você tiver que acompanhar, eventualmente uma apresentação, um roteiro que você tenha que acompanhar, alguma coisa que você tenha que ler, você tem na tela de fundo a sua plateia, as pessoas com as quais você está interagindo. A segunda coisa é, se eu prestar atenção o tempo todo na minha plateia, se eu estiver olhando o tempo todo para quem está me assistindo, eu vou ficar com os olhos assim. É importante fazer isso? É, porque como eu falei, você quer um feedback, você quer saber como as pessoas estão reagindo a tudo aquilo que você está falando, mas não o tempo todo. As pausas, e a gente vai falar mais para frente de pausas em apresentação, servem muito para isso. Você fala, você dá a pausa e observa. O ideal de uma apresentação virtual é você falar sempre olhando para a câmera, porque com isso você está fazendo contato com os seus olhos. E dá a sensação à plateia de que você está olhando nos olhos deles, que você está se conectando de fato. É o que a gente faz naturalmente quando a gente está num palco. Você olha para todo mundo, no geral, numa plateia, enquanto você fala, mas vira e mexe, você fala uma coisa mais importante e trava o olhar com algumas pessoas que estão espalhadas até mais perto, quem você consegue enxergar. Se você for como eu, não pode ser tão longe, porque tá difícil e está piorando, mas sim, você olha nos olhos das pessoas. Isso faz com que elas se sintam ouvidas e faz com que pareça que você está falando diretamente com elas. E não tem nada melhor do que a sensação de um diálogo, de uma conversa. Quando você está contando uma história, fazendo uma apresentação, essa sensação é extremamente importante para você gerar empatia e para você carregar as pessoas para onde você quer levá-las. Então é quando você passa a emoção, muito com o seu olhar. Essa foi uma dica muito rápida e muito simples, mas ela não é tão fácil de ser implementada. Então dedique um pouco de tempo para montar o seu setup, o seu computador com a sua câmera e treinar essa habilidade de falar olhando para a câmera e observar como os outros estão reagindo enquanto você fala. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal e volte sempre. Até!